Nada, meu. Você tá me tirando de onda. Poxa, Hello! Cheguei, vou gravar um vídeo dessas primeiras semanas de fevereiro. Estamos oficialmente voltando para a rotina, com algumas mudanças, o que tá me deixando maluca, porque quando tem mudança na minha rotina eu fico um pouco maluca, e também no meio de uma obra. Eu acho que eu comentei aqui no outro vlog ou não, não sei também, mas a minha casa está em obra, principalmente ali a parte da cozinha. Então, eu tô no meio desse caos. Eu fiquei um bom tempo longe de casa porque estava impossibilitado de usar, porque a gente estava reformando o banheiro também. E aí agora já dá para usar, só que ainda tem alguns detalhes finais do banheiro, mas pelo menos a grande maior parte acabou. E agora eles foram para a cozinha, ainda vai ter o corredor lá fora, enfim, o negócio é babado. Mas eu estava longe de casa e eu precisei voltar ontem, porque hoje já começam as minhas aulas, inclusive Get Ready With Me, para ir para a faculdade. Eu não ia fazer nada, sendo bem sincera, mas eu vou fazer porque aí eu vou conversando um pouco e atualizando algumas coisas que vão acontecer provavelmente nesse vlog. E a primeira coisa que eu quero falar é justamente sobre isso aqui que eu tô fazendo agora, que é Wear With Me. Não vou ficar passando maquiagem para ir para a faculdade, porque esse semestre eu tenho aula praticamente todos os dias. Esse semestre eu vou ter aula de segunda a quarta, aí quinta eu não tenho e sexta eu tenho também. Só que já tem muito tempo que eu não tenho aula na sexta-feira. Eu não sei nem como que é ter aula na sexta-feira, entendeu? Gente, isso pra mim é desumano, sabe? É desumano, cara. E aí, esse semestre eu voltei a ter aula na sexta-feira, porque eu tive que pegar algumas matérias a mais. É, então, por eu ter aula vários dias na semana, eu não vou ficar fazendo uma grande produção todos os dias, não. Tô fazendo hoje, que eu vou aproveitar para conversar com vocês, mas nos outros dias, esperem cara lavada, meu óculos, um adesivo para tampar a espinha, que inclusive eu vou precisar usar hoje, porque o negócio tá feio. Mas isso é uma coisa que tá me incomodando um pouco na minha mudança da rotina nesse primeiro semestre, pelo menos, de 2026. Mas se Deus quiser, esse ano ainda eu me formo e vamos ver como é que vai ser esse babado. Outra mudança esse ano também foi a questão da minha rotina fitness, né? Ano passado eu tava indo na academia e na natação, e esse ano eu pretendo continuar dessa forma, né? Eu fui na academia ali algumas vezes em janeiro, mas como eu não tava por aqui, na natação eu realmente não fui. Tem um mês ou mais que eu não vou na minha natação, tô sentindo muita falta e essa semana eu volto. Em nome de Jesus eu volto. Só que aí também temos um problema que, por eu ter ficado um mês longe, eles passaram a minha vaga adiante. E assim, eu não julgo, é um pouco chato, mas como eu faço pelo Gympass, fica prendendo a vaga, né, de algumas outras pessoas. Então, se você demora aí, se você para de ir por um tempo, eles passam sua vaga adiante. E foi o que fizeram comigo. Eu fiquei um pouco chateada, mas eu já imaginava que isso fosse acontecer, só que eu esperava que não acontecesse, né? Porque eu já estava dentro da minha rotina, o horário certinho que eu ia e tal. Aí eu mandei mensagem para eles para entender se teriam outro horário disponível. E agora só tem o horário de 11h15 na segunda, quarta e sexta. Só que aí qual que é a mudança mais drástica? Além do horário, né, que agora é segunda, que agora é 11h15, antigamente eu fazia 2 horas da tarde, tem também os dias, né? Porque agora o dia vai ser segunda, quarta e sexta. E ano passado eu fazia terça e quinta só. Mas a minha intenção já era ir 3 vezes na semana esse ano mesmo. Eu queria começar a ir 3 vezes na semana, daí eu ia ir terça, quarta e quinta. Aí mudou que agora, ao invés de eu ir na academia segunda, quarta e sexta, eu vou na natação segunda, quarta e sexta e na academia terça e quinta. E tudo bem, sabe? Acho que não tem problema não. E o horário também ficou um horário muito bom, porque antes eu ia 2 horas da tarde e nesse horário de 2 horas da tarde eu não almoçava. Eu não almoço antes de fazer, eu não como praticamente nada antes de fazer atividade física, porque eu passo mal. Então eu não almoçava antes de ir, e quando eu voltava, aí sim que eu almoçava, lanchava, enfim, fazia alguma coisa. Só que aí já era tipo 3h30 da tarde. Então eu tomava café por volta das 9 da manhã e ia comer depois só de novo 3h30 da tarde e depois só à noite na faculdade. Então essa parte eu acho que vai ajudar um pouco, porque, por exemplo, eu vou tomar café de manhã normal, né, cedo, que eu vou até começar a pegar meu trabalho mais cedo também. Então, tudo bem eu fazer meu almoço, porque eu faço natação no meu horário de almoço, né? Então, tudo bem eu fazer o meu almoço mais cedo. E aí, quando eu voltar para casa, vai ser 12h30, na verdade, né? Ao invés de ser 3h30, que aí é exatamente o horário do almoço. A única coisa que eu fiquei um pouco chateada desse horário
é o professor. Eu gostava muito do meu professor, ele ainda dá aula nesse mesmo horário, só que agora esse outro horário, né, de segunda, quarta e sexta, 11h15, é outro professor. E eu não faço a mínima ideia de quem que é. E eu me dava super bem com o meu professor, ele era muito gente boa, enfim. Mas faz parte, né? Eu já imaginava que eu não ia ficar para sempre ali, ou então em algum momento ele ia também sair e tal, e eu ia ter que me adaptar com um professor novo. Mas assim, mudanças em rotina é uma coisa que me atrapalha um pouco. Eu me lido bem com mudanças, eu só falo, tipo assim, com questão de horário, sabe? Mudar horário. Isso é um pouco uma coisa que me abala um pouquinho. Somos adultos, temos que nos adaptar às mudanças, e é isso que eu vou fazer. Então, acho que as mudanças principais são essas, mas essa semana volta tudo, se Deus quiser. Aí hoje, que é segunda-feira, eu devia ter ido na natação. Só que, quando eles foram me responder, já era depois de 11h15, então o horário já tinha passado. Daí eu vou quarta-feira. Amanhã, que é terça, não sei se eu vou fazer alguma coisa. Hoje eu não fiz nada de exercício físico, fiquei em casa mesmo. Mas a partir de quarta-feira estarei lá, se Deus quiser. E essa semana também tem carnaval, também vai abalar um pouco a rotina, mas depois a vida volta aos eixos. Mas eu também vou colocar um pouquinho aqui do meu carnaval, que eu vou ir pro interior, não é bem interior, mas enfim, vou para uma cidade próxima da minha aqui, que é um pouco mais longe, com a família do meu namorado. Vai ser bem, acho que vai ser bem legal. E aí eu vou ver se eu gravo alguma coisinha lá também. Mas enfim, deixa eu terminar de me arrumar aqui, porque daqui a pouco o meu transporte chega e eu tenho que ir pra faculdade, né? E aproveitando que eu tô aqui falando, né, outras programações para essa semana. Eu tenho que correr um pouco com as minhas leituras. Esse mês no Clube do Livro, o livro escolhido foi Jantar Secreto, do Rafael Montes. E eu achei muito legal, porque tem muito tempo que eu não pego um suspense para ler. E ele me prendeu bastante, tá? Eu quero dar um jeito de terminar ele ainda essa semana, talvez. Ou pelo menos assim, quase terminar, porque eu preciso também seguir com a minha leitura de Chama de Ferro. Estou no segundo livro de Quarta Asa, mas é um livro muito grande e que também não me pegou tanto ainda não, sabe? Ainda que eu tô sentindo meio, ok. E eu preciso que os livros me peguem, sabe? Pra eu conseguir continuar lendo ele. Mas enfim, é isso. Não fiz nenhum lanche hoje, porque, como eu falei, minha cozinha tá um caos. E aí eu tô sem paciência. O mínimo que eu puder fazer de coisas assim perto ali da obra e tal, eu tô evitando, até mesmo para não atrapalhar nada ali, né, não atrapalhar ninguém que tá mexendo lá. Então eu evito, e aí eu não fiz nenhum lanche, vou ter que comer alguma coisa na faculdade. Vou tentar optar por uma opção mais saudável, mas eu não prometo nada não. Enfim, acho que eram essas as atualizações. Vou terminar de me arrumar aqui e venho dar um oi para vocês. Específico. O objetivo específico é caracterizar os usuários. Indo embora e escutando o audiobook de Jantar Secreto. Gente, muito bom! Good morning! Hoje eu finalmente volto pra natação. Eu tô bem ansiosa, eu acho que eu nem dormi direito, mas depois eu entro nesse assunto também, porque é por outro motivo. Mas também por causa disso, porque eu tô bem ansiosa, porque eu sei que vai ser terrível.
terrível. E por que que vai ser terrível? Porque meu corpo já não lembra de nada. Eu já não tenho mais a mesma resistência, não tenho nada, mas vou estrear um maiô novo que eu comprei no ano passado, no final do ano passado eu comprei esse maiô e eu falei, não, vou estrear ele só em 2026. Estamos em fevereiro, metade de fevereiro e eu ainda não estreiei o negócio. Mas o importante é voltar e aí com o tempo eu vou pegando jeito, vou voltando o ritmo certinho, até voltar ao que eu tava ou melhor, porque eu já tava bem avançada assim em relação ao que eu já tinha começado, mas parece, eu tô sentindo que eu vou começar do zero, sabe? Eu sei que não vai ser do zero, mas, enfim, vamos ver, estou muito nervosa. Mas tá bom, vamos aos pouquinhos eu vou pegando jeito, aos pouquinhos eu vou voltando e melhorando. Mosquito da dengue. Não foi tão ruim quanto eu imaginei que ia ser. Pelo menos pior. E nadei de borboleta. Achei que eu não ia conseguir, fiz 4. Excuse me. E é isso, agora vamos embora pra casa. É o esporte que você nunca está bonito. Não tem como. Eu tenho o primeiro horário, vim comer uma coxinha. Tem que tomar um café. 950 milhões de reais. Hoje é quinta-feira e, surpreendentemente, desde que eu comecei o vlog, eu estou gravando todos os dias. Eu realmente não achei que isso fosse acontecer porque eu não achei que eu ia ter coisas pra falar e pra mostrar todos os dias, mas até agora eu tô aqui, firme e forte. Hoje, como eu disse, é quinta-feira. Eu não tenho aula na quinta, daí eu estou em casa, no meu quarto. Daqui a pouco eu vou ler um livro, enfim. Então é um dia que eu tenho pra poder descansar um pouquinho até, sabe? Mas ao mesmo tempo, isso me incomoda. Eu terminei de tomar banho agora há pouco, né? Eu terminei de trabalhar, fui tomar banho, e aí eu tava aqui e tal, vestindo meu pijaminha pra poder ficar tranquila, e aí me bateu um pensamento que eu falei assim, gente, era pra eu estar fazendo alguma coisa agora, o que que era pra eu estar fazendo que eu tô esquecendo de fazer? E aí eu fui repassar as coisas que era pra eu fazer. Falei, não, já trabalhei até mais do que eu devia hoje, fiz hora extra. Eu não tenho faculdade realmente, não tenho nada da faculdade ainda pra poder estudar e tal, tipo, tenho que ler um texto de filosofia, mas eu tenho semana que vem inteira pra fazer isso. Mas enfim. Então eu falei, não tenho nada da faculdade pra fazer ainda, porque as aulas começaram agora. O que eu tinha pra fazer eu já fiz, que era pegar uma apostila, enfim. O trabalho já foi. Meus projetos pessoais, assim, da minha vida não eram hoje que era pra fazer, algumas coisinhas assim. Aí eu pensei, Clube do Livro, tá, tenho que ler o livro, tenho que terminar o livro Jantar Secreto, mas eu ainda tenho muito tempo pra fazer isso. Inclusive, quero conversar com vocês sobre o Jantar Secreto daqui a pouco. Aí eu falei, tá, acho que eu não tenho nada pra fazer. Eu posso deitar e posso ler um livro. Eu posso ficar quietinha, sabe? Só que, ao mesmo tempo, isso estava me incomodando. Eu falei, gente, que loucura! Sabe, um dos únicos dias que eu tenho pra realmente deitar e ficar quietinha, só eu e Deus, porque durante a semana eu tenho aula e trabalho. E é sempre muito barulho na minha cabeça. E aos finais de semana, eu sempre tô com alguém, né? Eu tô com meu namorado, tô com as minhas amigas, eu sempre tô com alguém. É muito raro eu ter um momento sozinha e eu gosto muito e valorizo muito meus momentos sozinha. Então, ou seja, eu devia aproveitar esse agora, mas por que que parece que era pra eu estar fazendo alguma coisa que eu não tô fazendo? Sabe, o porquê dessa produtividade tóxica? E aí eu percebi que é uma coisa que tem acontecido comigo, que eu inclusive escrevi na madrugada da noite passada pra hoje, né, no caso. Eu novamente não dormi bem dessa noite passada pra cá. Eu não tenho dormido bem, na verdade, esses últimos dias, porque eu tenho ansiedade, eu fui diagnosticada com TOG, né, transtorno de ansiedade, ou com TOG, com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, há um tempo atrás já, e eu aprendi a viver com ela, a conviver com ela de fato. É uma coisa que impacta muito na minha vida no geral, não só na minha cabeça, mas fisicamente mesmo. E tem momentos assim que eu sinto que ela vem mais forte, sabe? Ela tá sempre comigo. Nunca tô livre dela. Mas tem momentos em que ela vem mais forte. E esses momentos eu já percebi quais são. São momentos de férias e momentos em que a minha rotina tá impactada com alguma coisa. Que eu não tô conseguindo viver aquela rotina que eu já tenho fixa. E por que que isso acontece? Eu não sei dizer. Eu não sou psicóloga, eu não estudo isso. Eu só sei o que eu sinto. Que é essa necessidade de sempre estar fazendo alguma coisa. E no momento em que eu não estou fazendo alguma coisa, é como se eu tivesse errada, como se eu tivesse atrasada. Paro pra pensar e falo, gente, eu tô atrasando alguma coisa. Atrasando o quê, minha filha? Sabe? Fica quieta, cala a boca.
E não, eu fico com esse pensamento de que eu tô atrasando alguma coisa. E aí, ontem eu cheguei da faculdade, né? Eu cheguei da faculdade por volta de umas 11h30. E quando eu chego em casa, é um momento em que tá silêncio. Porque eu moro numa rua movimentada, a minha casa tá em obra, então eu fico o dia inteiro com batuque pra lá e pra cá. Eu moro com outras pessoas, eu moro com 3 cachorrinhas também, que são as minhas filhas. Então o dia inteiro tem barulho ao meu redor, na minha cabeça. Sem falar os meus próprios pensamentos no geral, que é aqueles que não me abandonam durante o dia, que é, eu preciso fazer isso e aquilo outro do trabalho. Eu tenho que ir para a faculdade hoje, qual aula que eu tenho agora? Daqui a pouco é o outro professor, e aí eu tenho que estudar aquilo. Enfim, então esses são os pensamentos rotineiros que eu tenho. Mas aí nesses momentos em que eu chego em casa, que tá silêncio, são os momentos em que eu assimilo esses pensamentos. Eu olho para eles e falo, nossa, tinha tudo isso ao mesmo tempo na minha cabeça e eu nem percebi durante o dia, sabe? Eu nem percebi que tinha tanta coisa falando ao mesmo tempo. E aí eu até costumo dizer que, inclusive, eu escrevi nesse texto, que é o meu texto do Substack, eu tenho uma newsletter lá no Substack que eu escrevo de vez em quando, que chama Cartas para Ninguém. E aí, quando eu falo de vez em quando, é de vez em quando mesmo, porque essa noite mesmo eu fui escrever, era 3h50 da manhã. Que eu tava acordada, tava pensando em mil e uma coisas, e eu falei, preciso colocar isso pra fora, senão eu não vou conseguir dormir. E aí eu escrevi justamente sobre isso que eu tô falando com vocês, então, se alguém quiser ver um pouco mais, na verdade, ler, né, o que eu escrevi, tá lá no Substack, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Mas enfim, então eu escrevi basicamente sobre isso, sobre essa produtividade tóxica, sabe? E que, querendo ou não, a rede social, ela também joga isso pra gente. E eu percebo que eu costumo ficar muito tempo scrollando, meu tempo de tela é absurdo. Absurdo. Primeiro porque, assim, eu uso meu celular pra editar meus vídeos e tal, então, claro que eu vou ter um tempo de tela maior. Mas além dessa questão, é o tempo de tela consumindo mesmo redes sociais, sabe? Não pra pegar referência, né? Não, é consumindo mesmo, de colocar dentro da minha cabeça. E por que que eu faço isso? Aí eu já percebi que é porque eu não aguento esses pensamentos às vezes. É muitas ágatas falando ao mesmo tempo na minha cabeça, eu só preciso que elas calem a boca. E a forma que eu acho mais fácil pra poder fazer elas calarem a boca é a dopamina barata. É ficar scrollando, porque eu esqueço de tudo, né? Todos nós esquecemos de tudo. Tanto que quando você passa 2 horas no TikTok, você nem percebe que se passaram 2 horas. Você fica assim, meu Deus, eu fiquei isso tudo mexendo no TikTok, mexendo no Instagram. Sim, você ficou, porque você não percebeu que o tempo passou ao seu redor. Porque realmente tudo se cala quando a gente tá nesse ciclo interminável de dopamina barata. E eu falo por minha causa mesmo, porque eu uso isso como um escape, às vezes. Só que aí o momento em que eu percebo que eu tô perdendo a mão. Eu tô usando demais. Eu tô usando isso como escape pra quase tudo. Em quase todos os momentos, né, em que eu tô pensando demais. Sendo que existem outros escapes que eu posso usar também, como por exemplo a leitura. Vou espirrar. A leitura, pra mim, ela é um escape. Eu até na minha bio do meu Instagram de livros, eu coloco lá que eu uso a leitura como dissociação, porque de verdade, a leitura é uma coisa também que me tira desse universo aqui, me tira desse presente e me coloca dentro de uma outra realidade. Só que é esse que é o ponto. Ela me coloca dentro de uma outra realidade. Eu vivo coisas diferentes naquela realidade quando eu tô lendo. Agora, quando eu estou só scrollando, eu não tô vivendo nada. Eu só tô entupindo meu cérebro de mais e mais e mais informações que eu não vou dar conta no final do dia e que minha cabeça vai doer. Porque sim, a minha cabeça dói praticamente todos os dias. E eu já percebi que é por causa disso também. Porque nos poucos dias que eu consigo ficar um pouco mais sem celular, sem scrollar mesmo, são os dias em que eu não sinto tanta dor de cabeça assim, que eu não acordo com dor de cabeça. E eu percebi que eu realmente estou perdendo a mão. E eu preciso mudar isso urgentemente. Mas é isso que me ajuda a calar a minha cabeça, sabe? Eu escrevi sobre isso, que nem eu falei pra vocês, e também sobre outras coisas que eu acabo tentando fazer pra poder me ajudar, que é a leitura, como eu comentei, mas também, por exemplo, eu ganhei várias coisas de pintura no Natal, eu acho que eu mostrei aqui até, que eu organizei direitinho lá no meu escritório. Escritório? É um escritório. Porque eu quero começar a pintar, porque eu também quero ver se isso me ajuda a também ter esse escape de uma forma mais saudável, de uma forma criativa, que vai estimular outras áreas do meu cérebro a pensar, sabe? A voltar a ser um ser humano pensante. Não que eu não seja. Na verdade, eu tenho muito orgulho de me reconhecer como um. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que tá me fazendo mal. Porque eu fui deitar, era mais ou menos meia-noite e pouca, mas eu já tava scrollando ali, ó, há um tempão. Aí deitei, não consegui dormir, porque meus pensamentos começaram a falar muito alto. Peguei o celular, fiquei scrollando, quando eu vi já era quase 3 horas da manhã. E aí eu tentei dormir de novo, não deu certo, eu falei, eu preciso de novo daquela dopamina barata.
Mas aí eu falei, eu não posso usar isso como escape sempre. E foi quando eu decidi escrever pra colocar isso pra fora, pra ver se me ajudava, e ajudou. Então a escrita também é uma coisa que me ajuda muito. Então, enfim, eu quero ver se eu trabalho isso em mim, de trocar tempo de tela por outras coisas, e talvez eu coloque isso nesse vídeo, ou talvez seja uma ideia para um próximo vídeo, porque aí eu vou usar o meu celular para poder gravar essas coisas que eu estou fazendo, automaticamente não vai ter como eu mexer nele, porque ele é a única coisa que eu tenho para gravar hoje em dia, e eu vou trabalhar essas outras coisas como um escape para mim, que vai ser de uma forma muito mais saudável. Enfim, que loucura, né? Essa era do TikTok, das redes sociais, agora no formato vertical, ela realmente prejudica muito a gente. E eu já notei isso absurdamente em mim. Eu preciso mudar isso pra ontem. Agora vamos falar sobre Jantar Secreto, que é o livro do mês do meu clube do livro. Eu tenho um clube do livro, para você que não sabe. O nome dele é Caos e Poesia e eu amo muito. Eu escolho sempre os livros todo mês junto com as meninas. Na verdade, cada uma pode fazer uma indicação de um livro seguindo um tema que eu coloco no meu Instagram. O tema do ano inteiro já tá pronto. Eu faço as artes bonitinhas no Canva, que eu adoro ficar fazendo. E aí, depois eu anuncio para as meninas no nosso encontrinho e também posto no feed do meu Instagram qual que é o tema do mês. E assim que solta, assim que eu solto, né, o tema do mês, elas já podem enviar as sugestões baseadas naquele tema. E aí, esse mês, o tema foi literatura nacional. Eu usei aí o carnaval um pouquinho pra gente falar um pouco do nosso Brasil. E, gente, calhou super, entendeu? Com Bad Bunny no Super Bowl. Mas enfim. Mas aqui, não copiei Bad Bunny, não, tá? Eu soltei o meu tema no final de janeiro, ok? Enfim, então esse mês foi literatura nacional para poder combinar com o carnaval, para poder combinar com esse momento, né, que nós estamos falando do Brasil, que o carnaval é mundialmente conhecido, né, o carnaval do Brasil é mundialmente conhecido, apesar de eu não comemorar o carnaval como a grande maioria, que é indo em bloquinhos e tal, mas eu reconheço a importância que ele tem na nossa cultura. E aí, por isso, eu quis valorizar ele com a literatura nacional esse mês, e as meninas indicaram várias sugestões incríveis. A gente foi desde romance, a dark romance, a grandes nomes da literatura brasileira, como José de Alencar, como Clarice Lispector, como... Enfim, o que mais que teve, gente? Não, acho que dos maiores foram esses dois. Mas a gente também teve muitos famosos agora, que foi, por exemplo, Carla Madeira com Tudo é Rio. A gente também teve... E também o que foi escolhido, que foi Rafael Montes. E o livro desse mês foi Jantar Secreto. É Jantar Secreto, né? E aí eu estou lendo, ouvindo, I don't know, porque eu tô mais escutando ele, né, pelo audiobook do que lendo de fato, porque assim, gente, eu tenho uma rotina muito corrida. E aí, os únicos momentos em que eu consigo ficar com o livro na mão pra poder ler de fato é à noite, quando eu chego da faculdade, 11h30. Só que aí, que nem eu falei pra vocês, eu não tô num momento muito legal da cabeça. E além disso, eu fico com muito sono, né, à noite. Eu voltei pra essa rotina mais agitada, e aí, quando eu chego da faculdade, eu já estou com muito sono. Então é um pouco complicado. Daí eu optei por usar um audiobook dessa vez, e eu nunca tinha feito isso, tá sendo uma experiência muito interessante, muito legal mesmo. A moça que eu encontrei, né, que fez o audiobook, eu encontrei ela pelo Spotify mesmo, ela tem um podcast de livros, achei muito legal, vou deixar o nome aqui, achei muito interessante, tô usando dela, e a voz dela é uma delícia, sério, eu adorei ela, muito diva, e aí estou lendo dessa forma, mas quando dá, assim, eu pego o livro mesmo, né, pelo Kindle e leio também. No momento eu estou em 47% da leitura. Tinha muito tempo que eu não pegava um livro de suspense para ler. O último que eu li foi A Empregada, há um bom tempo atrás, na verdade. E aí agora eu peguei, né, esse para poder ler. E o que eu tenho achado até o momento de Jantar Secreto, gente, muito interessante. A leitura do Rafael, a escrita do Rafael é uma escrita muito envolvente, sabe? Que você não quer parar. Você fica assim, meu Deus, o que vai acontecer na próxima página? Na próxima página vem mais um babado, que você fica, meu Deus, e a próxima? E é muito interessante mesmo, tô gostando bastante. Odeio todos. Inclusive o Dante, eu também tenho um pouco de raiva dele, que é o personagem principal, né? O Dante. Eu acho que todos os personagens dali, eles foram criados pra gente odiar eles, sim, tá? Eles não foram criados pra serem mocinhos, até porque eles não são. Eu estou, como eu falei, em 43%, é na parte que o Alberto, alguma coisa assim. Ele é o cara que foi no jantar, eu não vou dar spoiler, né? Obviamente vai que alguém que não viu, não leu, mas enfim, o Alberto é um cara lá que aparece no meio da história e aí ele tá querendo juntar os meninos ali pra fazer um babado. E aí o Dante não quer, o Leitão quer que o Leitão, gente, eu não sei quem que eu tenho mais raiva, se é do Leitão ou se é do Hugo. Eu acho que é do Hugo, porque o Leitão, ele já é nojento mesmo. Agora o Hugo, ele
ele é uma coisa tenebrosa, entendeu? E assim, eu acho que eu odeio mais ele, mas eu odeio muito os dois. Mas, gente, se todo jovem, recém-formado, no mercado de trabalho, que não consegue nada, fosse recorrer ao que eles estão recorrendo, a gente não tem seres humanos mais, né? Vamos ser sinceras. Mas é isso aí, gente. Estou gostando bastante, mas só queria trazer esse feedback mesmo do que eu estou achando de um audiolivro pela primeira vez. Agora eu vou ler Chama de Ferro, que tem um tempinho já que eu não pego ele pra ler, tô precisando ler, preciso também gravar vlog de leitura sobre ele pra postar no TikWiki, mas eu também quero gravar um pra cá. Eu não sei se eu vou gravar finalizando Chama de Ferro, que nem eu fiz com Quarta Asa, mas eu quero gravar um pro YouTube também um pouco mais completo. Mas, gente, pelo amor de Deus, o tamanho disso daqui, olha esse trambolho, e eu ainda estou no início, tá? Tem um mês já que eu tô lendo. Não, não tem um mês porque eu parei pra ler outras coisas. Porque se eu ficar só em Chama de Ferro, eu vou ficar maluca. Daí, e também eu tô achando que a escrita tá. A escrita não, é a escrita, a história em si. Eu tô achando ela muito arrastada, sabe? Ela tá. Não tá me pegando tanto. Tá, eu tô achando muito. Tá enrolando muito. Eu acho que a Rebeca, ela tá enrolando um pouquinho. E eu já vi gente falando a mesma coisa, então acho que não é uma opinião só minha, mas vou continuar, vou insistir, não quero parar de forma alguma. Mas tem Tempestade de Ônix ali também me encarando na minha estante. Enfim, então agora eu vou fazer isso, vou ler um pouquinho enquanto eu fico aqui deitadinha, comer e depois eu vou dormir. Acho que eu não vou gravar mais nada hoje, mas é isso. Amanhã então a gente se vê para mais babados. Amanhã é sexta-feira, amém. Então se eu não ver vocês hoje, mas good night. Carnaval oficialmente acabando e vou falar um pouquinho pra vocês de como que foi o meu, no geral, o que eu fiz até hoje. Hoje é quarta-feira já, então daqui a pouco eu até volto a trabalhar, porque a gente retorna depois do meio-dia, né? E aí, no geral, foi um carnaval muito legal, eu descansei bastante, apesar que eu fui lá pra aquela cidade que eu comentei aqui com vocês, que eu gravei um pouquinho, com a família do meu namorado. Eles são bem festeiros, então a gente fez algumas coisas por lá, mas no geral a gente ficou mais em casa mesmo, tanto que eu nem gravei muito, porque não tinha muita coisa pra mostrar. Na segunda-feira eu já comecei a editar esse vlog, porque eu sabia que ele ia estar enorme, e eu acho que ainda está enorme, mesmo eu cortando muita coisa, com certeza ele ainda vai ficar enorme. E aí eu usei também a segunda e a terça, além de editar esse vlog, de começar a editar esse vlog, pra terminar o que eu precisava terminar. Então eu terminei Tell Me Lies, que é a série que eu comecei a ver há um tempo atrás, e que eu fiquei, assim, viciadíssima. Ela acabou oficialmente agora na terceira temporada. Eu não esperava que a série ia terminar desse jeito. Apesar de eu ter gostado do final, eu consigo entender ele, na verdade, né? Eu não gostei, eu não amei, mas eu consegui entender. No geral, foi um final digno da série, assim. Acho que ela conseguiu encerrar bem, né? A produtora, a criadora da série, ela conseguiu encerrar bem, deixar tudo bem redondinho. Mas eu queria que o Steven, ele tivesse se ferrado mais, sabe? Eu achei que foi pouco. Enfim, se você já viu a série, você vai entender o que eu tô falando, mas se você não viu, assista Tell Me Lies no Disney Plus, que é muito bom, você vai ficar com ódio de todo mundo. Aí também comecei a série derivada de Game of Thrones, que chama A Knight of Seven Kingdoms, acho que é isso que chama. O Cavaleiro dos Sete Reinos. É uma série derivada de Game of Thrones. Game of Thrones é uma das minhas séries favoritas, também é uma das séries favoritas do meu namorado, então a gente assistiu juntos. Ela tá bem curtinha, são só 6 episódios, até agora só estreou 5, a gente viu esses 5 ontem, assim, numa tarde, foi bem rápido. E por fim, eu terminei Jantar Secreto, e aí eu quero falar um pouquinho dele aqui com vocês, apesar que eu não queria estender tanto, porque eu acho que esse vídeo vai ficar enorme. Mas, finalmente terminei Jantar Secreto, já até comecei a fazer a apresentação pro encontrinho com as meninas, né, porque eu tenho encontrinho com elas no domingo agora. Eu gosto de fazer essa apresentação só pra poder guiar a gente em alguns tópicos e também porque eu sempre faço uma dinâmica com elas. Sempre, fiz só um encontrinho até agora, mas eu gosto de fazer uma dinâmica com elas. E aí eu uso essa apresentação pra poder guiar a gente nessas dinâmicas, colocar algumas coisinhas mais visuais e tudo mais. Mas enfim,
o que eu achei sobre o final de Jantar Secreto, sobre Jantar Secreto no geral. Até a parte que eu gravei há um tempo atrás, eu tava em 40 e poucos %, né? E até aquela parte ali, o babado ainda nem tinha começado, entendeu? Porque depois o babado começa e é só ladeira abaixo. Mas eu odeio todos os personagens, sem exceção, inclusive o Dante, porque eu acho o Dante ele muito bobo, ele é muito tolo em muitos momentos. Ele é muito incoerente, sabe? Por exemplo, não pode pedir dinheiro da mãe emprestado, mas fazer o jantar secreto tranquilo, né? Com carne de gaivota, tranquilo. Falei, meu filho, pelo amor de Deus, sabe? Tem muitos momentos também que me deu raiva, porque todos os amigos dele pisavam nele, tratavam ele super mal. E ele lá, ai, não, tadinho, fulano, nananã. Pelo amor de Deus. Achei ele muito tolo, muito bobo. Tem momentos em que ele precisava ter muito mais maldade, porque ele teve maldade pra poder fazer o jantar, mas ele não teve maldade com os próprios amigos, de suspeitar deles, enfim. E aí, spoiler aqui pra quem não leu o Jantar Secreto, se você quiser pular essa parte. Mas enfim, no final a gente descobre que quem organizou tudo, que quem é o mandante, entre aspas, assim, né, é o Leitão e a Cora. Eu já suspeitava disso ali na metade, eu tava suspeitando principalmente quando comenta sobre quando ele foi criado, né, o que a mãe dele e as meninas lá do prostíbulo lá faziam com os caminhoneiros. Aí eu falei, gente, é o Leitão, não tem como, entendeu? Não tem como, é ele. Mas eu acho que podia ter explorado um pouco mais, talvez uma carta do Leitão contando pra mãe dele, eu acho que teria sido muito interessante, pra gente ver como que iniciou tudo isso na cabeça dele, na cabeça ali da Cora, como que os dois combinaram de fazer isso. Até porque, assim, a gente descobre tudo isso no epílogo do livro, então são literalmente nas últimas 2 páginas. Eu acho que podia ter sido bem melhor, por exemplo, se o Dante não tivesse sido preso naquele momento, ali no final do livro, na verdade ele tivesse conseguido descobrir isso, ou então o Leitão e a Cora tivesse chegado pra ele, contado ali durante aquele banho de sangue do último jantar, e eles contassem pra ele, e aí depois, aí sim, o epílogo, ele seria o Dante preso, e talvez a Cora indo visitar ele, o Leitão indo visitar ele. Então eu acho que teria sido muito mais interessante se o Rafael tivesse explorado um pouco mais disso ali no final, e não só nas últimas 2 páginas, pra gente entender um pouquinho melhor como que isso ia afetar o Dante. Eu senti um pouco de falta disso. Mas no geral, eu acho que foi um livro muito bom, um livro que te prende, é um livro com temáticas pesadas, mas é um livro importante e necessário, porque a gente não pode ignorar que isso existe. Entende? É uma coisa que realmente existe, é claro que no submundo do submundo, mas existe. Eu acho um livro muito importante, porque além de tudo isso, além de falar de uma coisa que realmente existe, porque nada ali é novo, né? A gente já ouviu falar sobre essas coisas, já tem outros livros que tratam essa temática também, mas principalmente porque ali o Rafael, ele abordou vários temas sociais também, além dessa questão com dinheiro, né? Ele abordou muitas pautas sociais importantíssimas. Mas enfim, é isso que eu achei de Jantar Secreto no final. Foi um livro muito bom, gostei muito de ter escolhido esse livro pro Clube do Livro desse mês. Mas agora vamos ver do próximo mês. Eu não vou falar qual que é o tema aqui, porque eu vou soltar no meu Instagram depois pras meninas. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Um beijo, com Deus!